Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia. Prazer ter vocês aqui no meu podcast, Vins podcast totalmente voltado para o empreendedorismo, para a carreira, e ter vocês aqui um centro em estética referência na nossa região, na região de Carangola, Fervedouro, na micro-região que a gente fala, né, da Zona da Mata. É um prazer muito grande, Jaqueline, Glenda, mas vou deixar, como sempre, vocês se apresentarem, falarem quem vocês são, o que cada uma faz. Começaremos por onde? Pela Jaqueline? Tranquilo, tudo bem. Bom dia, né? É um prazer estar aqui, meu primeiro podcast. Eu acho muito legal, né? Então, quem é a Jaqueline? Quem é a Jaqueline? Eu sou cristã, Jaqueline, né? Serva. Sou Jaqueline mãe, Jaqueline filha, Jaqueline esposa. E depois a Jaqueline empreendedora. Apesar que a gente faz uma mistura nisso tudo, né? E vive isso tudo ao mesmo tempo. E ainda mais, ultimamente, tem vivido assim no modo hard mesmo, isso tudo. Muito serviço, muito serviço, para honra e glória do Senhor. Sou mãe de 2 bebês, né? Então, assim... 2 bebês? 2 bebês, porque o Oliver, meu mais velho, tem 2 anos e meio, então é considerado um bebê ainda. Ele ainda usa fralda, ainda é bebê. Meu Deus! E tem o Conrado, né, de 4 mesinhos aí. Um bebezinho. Como é que você dá conta disso tudo, né? Não, vai ter que falar pra gente, né? Porque uma mulher hoje, né, como você disse, serva, dona, empreendedora, trabalha dentro do próprio centro, né? Sim, trabalho na... É muita correria, vai ter que explicar isso aí pra gente. É muita correria. Assim, eu tenho tentado me adaptar ainda, né? Cada dia é uma nova experiência, né? Nessa fase aí de mãe de 2. Porque antes era só a Jaque, quando eu comecei lá, bem no início era só a Jaque. Depois fui crescendo, fui evoluindo, depois virei a Jaque esposa, virei a Jaque mãe do Oliver e agora a mãe do Conrado também. Então você tem muito tempo na área? Tem 13 anos. 13 anos? Uhum. Nossa, mas você começou o quê? Novinha? Novinha. Porque você aparenta ser nova. Uhum, que bom. Mas eu comecei bem novinha. Já vou falar já, né? Tipo assim, já vamos emendando o assunto aí. Eu comecei com, assim, que eu comecei a gostar da área da beleza com 14 anos. 14 anos. Uhum. Porque foi quando eu comecei a atender as pessoas da minha família. Minhas tias, minhas primas pediam, já faz minha unha. E eu já, tipo assim, gostava. Minha mãe sempre teve ali, sempre me incentivou, tipo assim, a ser vaidosa. Não, vai sair, tem que passar um batom, você é muito branca. E aí, tipo assim, vamos fazer a unha. Minha mãe sempre me levou pra fazer a unha. Então, assim, sempre tive isso, sabe? E aí, com 14 anos, comecei a atender a família. Mas, tipo assim, era só, tipo assim, pra fazer aquilo ali. Não tinha nada assim, né? Recebia, não tinha nem noção direito do que eu tava fazendo. E aí, depois, com o passar do tempo, eu fui gostando daquilo. E mais pessoas, assim, foram me pedindo pra fazer, né? Jaque, faz minha unha. Você fez de fulano, ficou bom e tal. Você começou pelas unhas? Sim, foi pelas unhas. Ficou legal e tal. Aí, você sabe fazer sobrancelha, já que você podia limpar minha sobrancelha pra mim? Eu falei, limpo. Eu limpo assim, das minhas tias, mas vou limpar a sua também. Foi um encaminhamento, assim, do destino. Sim, exatamente. Que foi pegando, proporcionando oportunidades e você foi acatando todas elas. Isso. E assim, pra falar assim, eu sempre quis ser esteticista, trabalhar na área da beleza e tal. Nunca pensei nisso. Meu sonho era ser arquiteta. Olha só. Meu sonho. Eu assistia aqueles programas do Gugu que transformava a casa dos outros. Eu achava aquilo incrível. Sim. A casa transformada. Isso reflete no seu centro lá de estética, na sua empresa. Não é à toa que eu já fiz os 4 projetos. Ela mesmo faz projetos. E depois eu mesmo faço meus projetos. Gente, eu falo assim, como fotógrafo, né? Já fotografei casamento lá no seu espaço e uma das etapas mais difíceis para mim é o making off de noivo. Eu sempre falo isso porque você depende muito do local, né? Depende de uma organização, porque é um monte de produto, um monte de coisa para todo lado, sacola para todo lado, e quando a gente pega um bom local para fotografar, nossa, facilita a vida do fotógrafo 50 mil vezes. Aí noivos podem cogitar. Isso aí. E você, Glenda? Conta um pouquinho para nós. Quem você é, de onde você é. Então, eu sou a Glenda.
também chegou nessa parte, nessa profissão, meio que, tipo assim, por gostar de maquiagem. Eu, antes mesmo de começar a trabalhar pra ela, que eu comecei a trabalhar, eu fui contratada pra ficar na recepção. Tô na recepção até hoje, mas hoje eu até brinco às vezes que eu sou igual o Júlio, assim, no mesmo lugar. Eu sou recepcionista e sou maquiadora lá também. Eu sempre gostei muito de maquiagem, muito, desde criancinha, porque eu via uma tia minha se maquiando com frequência, mesmo assim, que fosse só passar um lápis preto no olho e um batom, mas eu queria. Então, sempre gostei demais. Aí, ela abriu uma vaga lá pra ser recepcionista. Fui. Você começou no centro? A minha base da maquiagem veio dela. Porque eu entrei na recepção em março de 2019. Quando foi julho, eu acho, mais ou menos, eu comecei a maquiar. Ela começou a me ensinar. Praticamente 5 anos de carreira, então. Isso, praticamente 5 anos. Aí ela começou a me ensinar e eu fui ajustando, uma coisa eu pegava ali, ela me dava dica. Eu sempre consumi muito conteúdo de YouTube, aí depois veio o Instagram, as blogueiras da maquiagem, e eu ficava horas e horas. É engraçado que a Glenda, tipo assim, hoje, quando eu quero saber de alguma novidade, eu pergunto pra Glenda. Porque eu nem tenho tempo de, às vezes, ficar, tipo assim, consumindo esse tipo de conteúdo, porque hoje é tudo muito rápido, tantos lançamentos, né? Aí eu falo, Glenda, aqui, você que sabe mais, o que você acha de tal coisa? O que você, tipo, ela absorve mais isso, né? Eu consumo muito, todo tipo de novidade, de coisa que eu acho que pode agregar. Eu olho, eu testo, eu pesquiso, eu vejo resenha, assim, para realmente investir numa coisa que eu sei que vai me trazer um retorno. E traz um retorno, são pequenas dicas que vão melhorando. Você tá falando aí, aqui é a mesma coisa, né? Quando começou era eu sozinho, hoje a gente é uma equipe de 7 pessoas, trabalha a gente no design, ilustração. E eu, antigamente, era um fotógrafo, assim, especialista na área de edição e fotografia, mas entendia de vídeo um pouquinho, entendia de ilustração, de design. E aí, quando eu fui chamando as pessoas, fui formando elas, eu falei, vem cá que eu vou te ensinar. E hoje eu chego assim e falo, me ensina aqui, como é que faz isso? Tipo já tô bem mais na minha frente, assim, como é que faz isso daqui? Bota aqui pra mim. É incrível, né? Eu falo assim, gente, como é que os 30, assim, no meu caso, bateu, assim, tipo, meu Deus, tem tanta novidade, tem tanta, tipo assim... Que isso, meu Deus, tá tudo muito rápido, né? Vocês duas são natural de Fervedouro? Não. Eu sou de Divino. Você é de Divino. E como é que você foi para Fervedouro? Na verdade, a minha família toda, paterna e materna, é da zona rural de Divino. Só que aí a família do meu pai, por ser muitos irmãos, eles se uniram e compraram um terreno no Ribeirão. Por aí que eu vim pra cá. A família do meu pai, tipo, os irmãos dele e meus avós, mudaram pra cá e meu pai quis vir também. De início, eu e minha mãe, a gente não queria. Não queria? Não. Gostava de Divino? Não. E eu cheguei a morar uma época com a minha avó materna lá em Divino, porque eu não queria vir pra cá, de jeito nenhum. Mas aí, depois, meu pai não deixou eu ficar lá mais, falou que eu tinha que vir pra cá, pra ficar, né, com a família e tudo mais. Vocês têm irmãos e tudo? Uma família grande? Como é que é? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Você também tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. E aí, eu morei até 2019 no Ribeirão mesmo. Fiz faculdade de letras, mas não exerço, como diz, não tive coragem de ir pra sala de aula ainda. Eu tenho 2 faculdades de letras. Então, aí até às vezes falo assim, mas você nunca foi? Você nunca testou? Eu falei assim, gente, uma hora eu vou e testo pra ver. Mas eu digo assim, meus estágios foram muito traumáticos, então... Meu Deus. Eu vou só postergando. Mas se encontrou na área de maquiagem, hoje é o que você gosta? Sim, eu falo que, tipo... É o que eu gosto de fazer, é maquiar. Já fiz curso de extensão de cílios, não gostei muito. Eu gosto mesmo da maquiagem. Da maquiagem. E executa perfeitamente o serviço de recepção. Grande trabalho. Recepção versus gerente versus secretária pessoal. Mas isso que é o importante, né? Eu falo que quando a pessoa ela se prende num mundinho onde ela faz uma coisa só, né? Ela acaba ela mesma não se vedando de grandes oportunidades na vida dela, né? Quando a gente busca essa melhora, a gente busca crescer, fazer um pouquinho de cada coisa, lógico, a gente sempre vai ter aquilo que a gente é melhor, né? Que a gente aprofunda mesmo. Mas se a gente se fecha em algumas áreas, a gente deixa de ter o próprio crescimento pessoal, né? Que vai ajudando na nossa vida, vai ajudando no melhoramento. É uma das coisas que a gente mais fala aqui, né? Até é bom também para estimular a criatividade, né? Tipo, se aprimorar em outras... naquilo que você quer mesmo, você praticar outras coisas, né? Fazer outras coisas para você
aprimorando aquilo. Porque a gente acaba fazendo uma gestão muito grande do nosso tempo. Né? Quando a gente faz muita coisa, a gente faz uma gestão de tempo, que é o fundamental. Né? A gente não consegue frear. Eles falam assim, não sei se vocês já escutaram essa, né? Nossa, mas você faz isso tudo? Você tem que curtir a vida, você tem que descansar, você tem que fazer isso, aquilo. Aí às vezes eu falo assim, gente, não importa se você está fazendo ou não está, o tempo não para. Não, você fez 2 faculdades e não exerceu, não sei o que, mas se eu não tivesse feito, a vida tinha passado da mesma forma. Exatamente. Eu ouvi uma coisa de uma amiga minha, que assim, quando eu tava me preparando naquela fase de Enem para fazer prova, porque eu queria, né, que eu cheguei a prestar vestibular para arquitetura, e ela falou assim, que faz? Porque se você, na verdade, quando eu não consegui ir na época eu não tive condições de ir, porque eu ia estudar na Redentor, em Itaperuna, aí eu não tive condições de ir para lá, pagar a faculdade, moradia, curso, etc. Aí aí apareceu um curso, como eu já estava na área ali, assim, né, atendendo a vizinhança toda, andando com minha bolsinha para baixo e para cima, que eu ia de casa em casa. Sim, de casa em casa. Aí apareceu a oportunidade de fazer o curso de estética no Senac, em Manhuaçu. Era gratuito. Aí eu comentei com uma amiga minha, a Rania, e ela falou assim, amiga, faz, porque se você não fizer, o tempo vai passar de qualquer forma. Então que passe você fazendo alguma coisa útil. E tipo assim, eu nunca esqueci isso, sabe? E realmente, então, tipo assim, que passe que o tempo passe, mas que a gente faça alguma coisa útil. O negócio é a gente aproveitar, né? A minha maior briga hoje em dia comigo mesmo é com o celular, né? Por trabalhar com rede social, eu já tenho um apego muito grande, né? Ter crescido no meio de tecnologia e eu falo que o meu medo é minha vida passar com o celular na mão virando Reels. Né? Então, assim, eu luto para que isso não aconteça. Né? Me podo, às vezes eu olho tanto que eu já mexi, para ver se eu faço coisas mais produtivas. Né? Não que o celular seja ruim, porém, ele te libera de muita coisa, né? Você fica muito privado ali e você não dá conta do tempo passando. Você falou de ter feito um curso, eu já ia chegar nessa parte agora, de como que foi esse começo. Você disse que veio pela parte de família e chamando, sempre aparecendo oportunidades, mas no começo foi apenas talento ou você já procurou um curso logo de cara? Né? Porque com 14 anos, a gente começa um pouco pelo talento. Eu comecei pela fotografia como talento. Então, vamos voltar lá só na parte... Eu sou de Manhuaçu, né? Natural de Manhuaçu. Só que a minha família, dos meus pais, ela é todinha daqui, de Fervedouro, da zona rural de Fervedouro. Meu pai é da família dele todinha, de Samambaia, e a da minha mãe ali, Boa Vista, Ribeirão do Jorge. E aí, só que eles casaram e foram embora para Manhuaçu, construir a vida lá. E aí, nisso, eu nasci lá, meus irmãos, tenho 2 irmãos, né? O Jackson mais velho, eu do meio, e o Jardel mais novo. Jardel, quase todo mundo conhece ele. Sim, da saideira do famoso. Jardel. Então, e aí, eu morei lá até meus 12 anos, Manhuaçu. E aí, por conta dos meus avós, adoeceram e tudo mais, aconteceram alguns imprevistos, né? Aí nós tivemos que vir embora. Mesmo caso, eu não queria vir de jeito nenhum embora. Eu tava no auge da minha adolescência, sabe? Amava minhas amigas, morava dentro de Manhuaçu, sabe? Então, assim... Tava com o que ali nessa fase? Uns 15, 16 anos? 12 anos. 12 anos. Era a época de passar a chapinha na franja, sabe? Cabelo molhado e chapinha na franja. Eu lembro das meninas pra escola, 7 da manhã, assim. Exatamente. Era tipo isso. Então, assim, eu tava no meu auge ali da adolescência e tal, vivendo tudo aquilo ali, e aí acabou que a gente teve que vir embora. Eu achei muito ruim, porque quando a gente veio embora pra cá, a gente foi direto pra roça. E lá, a casa que nós fomos morar, não tinha nem luz, pra você ter ideia. Jesus. Nós moramos 8 meses sem luz. Eu completamente complexada, eu era complexada com meu cabelo, meu rosto redondo e tal. E eu falava assim, eu ficava desesperada. Eu saía pra fora do terreiro, assim, olhava pro lado, só tinha boi, pasto. Minha vontade era só chorar. Desacreditada que eu tava ali, sabe? Só que eu amava vir pra cá nas férias. Mas eu ia pra casa dos meus tios, que já tinha, né, tudo e tal. Vim ficar é horrível.
Agora eu vim e, tipo, caí assim, sabe? Não volto mais. E aí, na escola eu sofri um certo bullying, porque lá em Manhuaçu era normal a gente ir, tipo assim, tava frio, a gente ia de bota pra escola, ia mais arrumadinho e tal. Quando eu cheguei, eu usava óculos de sol e tal. Aí eu chegava na escola, aí as meninas ficavam, tipo, querendo me bater, sabe? Jesus. Me chamavam de mentira. Você estudou no próprio Ribeirão ou você estudou no Bartolomeu? No início foi no próprio Ribeirão. Só que aí, a Boa Vista ainda não tinha muitos ônibus que ficavam fazendo o percurso para poder levar para fazer o ensino médio. Não tinha o ensino médio no Ribeirão, aí tinha só em Fervedouro, né? Tem só em Fervedouro. Aí acabou que eu tava ficando difícil para me descer para a rua, porque eu tinha que vir até o Ribeirão para pegar o ônibus para descer. Não, na verdade, na volta, né? Na volta, o ônibus me deixava no Ribeirão e eu tinha que subir a pé até na Boa Vista. Então, tava ficando muito difícil. E aí, eu resolvi vir ficar mais na casa da minha avó, em Fervedouro. E foi daí que eu fiquei ficando. E minha avó arrumou meu primeiro emprego pra mim, com 14 anos. Ela me levou no mercado JG e pediu um emprego pra mim. Você já trabalhou de balconista, já? Sim, meu primeiro, assim, emprego num local, assim, foi no mercado do JG em Fervedouro. E assim, só que antes eu já sempre procurava alguma coisa pra fazer, eu nunca fiquei parada. O meu primeiro celular, pra você ter ideia, eu ganhei um celular da minha mãe. E aí, é muito engraçado isso, questão da área da beleza. Como que a área da beleza me escolheu? Que era aquele celularzinho bem pequenininho, ele era um rosinha na época. E aí, esse celular, eu tava querendo fazer alguma coisa pra me ganhar dinheiro, eu tinha 12 anos. Eu troquei ele num Babyliss. Nossa! O Babyliss tá até hoje no estúdio, é um prata lá. Nossa. Eu não gosto, assim, Deixou ele lá do troféu. Eu troquei o meu celular no Babyliss porque eu queria, tipo assim, ganhar dinheiro com alguma coisa. Só que eu fui morar na roça, não tinha luz, não tinha nada. O que eu vou fazer com esse Babyliss? Mas eu guardo lá com carinho. Mas assim, então, eu sempre busquei alguma coisa pra me ganhar dinheiro, pra me trabalhar e tal, né? Eu lembro que lá em Manhuaçu a gente passava nas lojas assim que vendia miçanga, eu pedia pra minha mãe comprar miçanga pra mim fazer pulseira e vender na escola. Então você sempre quis esse... Sempre tive uma alma empreendedora, uma alma assim. empreendedora. E aí, quando eu fui morar lá na roça, né? Não tinha pra onde correr, eu queria comprar minhas coisas, queria fazer lanche na escola e tal. Eu nunca tive o hábito de ficar sempre pedindo meus pais, sabe? É uma coisa minha, assim. E aí eu pegava Natura pra vender com o pessoal, pegava Avon e sempre procurava alguma coisa assim, sabe? Aí daí então, minha avó... assim, eu acho legal, assim, só te cortar, mas de um berço rico você não veio. Você morou numa casa sem energia, você tinha 12 anos, já procurava fazer as coisas. Não teve desculpa pra você. Falar, eu não cresci na vida porque eu nasci numa família que não pôde me encaminhar, né? Que às vezes as pessoas falam assim, porque eu não tive oportunidade, que eu não tive... Pra você não existiu essa. Veio de uma casa sem energia. Nós sempre tivemos estímulos dos meus pais nesse sentido. Não, pode correr atrás, vamos trabalhar. E exemplo também, né? Que meu pai também nunca parou, minha mãe também nunca parou. Minha mãe sempre tá vendendo alguma coisa. Desde sempre, assim, que eu entendo por gente. Meu pai também sempre tá se virando. Quando eles foram embora para Manhuaçu, meu pai, minha mãe conta, né, que eles faziam, minha mãe fazia aquele canudinho de doce de leite. Sei. E vendia pra rua até ele arrumar um emprego. Meu pai aprendeu, tipo assim, a ser pedreiro sozinho. Então, tipo assim, a gente sempre tem... fazer muita coisa e trabalhar muito. Exatamente. Então, tipo assim, nós não somos herdeiros. Porque às vezes as pessoas olham pro sucesso de alguém e falam assim, tá estabilizada, hoje é uma maquiadora renomada, hoje a pessoa tem um centro de estética, mas ela fala assim, porque abriu várias oportunidades na vida dela. E não, às vezes a gente corre atrás das próprias oportunidades. E a gente cria as próprias oportunidades, na verdade, né? A gente que tá lá, né, pegando, eu brinco que meu pai juntou, né, com a minha mãe, um nada de um com nada do outro e construíram tudo. Né? Então eles trabalharam muito, a gente cresceu trabalhando muito. Eles falam assim, Rodolfo, você trabalha até meia-noite, que dia? Eu falo assim, eu trabalho a qualquer horário. Eu cresci assim, trabalhando muito toda a vida.
para alcançar as metas que a gente tem, né? Às vezes é a Glenda que fica tentando me frear. Já, você me atrapalhar assim. Calma, sabe? Tipo, porque se for deixar, meu filho, direto. Comigo, e 24 horas e tudo mais. Eu comecei a me podar. Depois que eu bati de carro, eu comecei a me podar. Eu dormi no volante e de trabalhar demais, dormi 3 horas por noite, eu comecei a cortar. Tá muito cansada, não tá aguentando, literalmente. Porque a gente sabe falar não, porque é normal na vida da gente. A gente fala assim, a pessoa fala, não, mas você pode me atender. Eu imagino que vocês também sejam. Né? Às vezes você fala assim, mas você não pode me atender tantas horas da noite, não? Você fala, posso. Se você não pensa. Mas sabe o que é? Eu penso muito assim. E se fosse eu que tivesse, igual, tem alguns clientes que falam, Jaque, eu tenho uma reunião aí em BH, eu preciso muito fazer minha sobrancelha, depilar meu rosto, e tipo assim, tava marcado pra terça, mas é amanhã, segunda, que eu tenho que viajar de madrugada, surgiu essa reunião que eu tenho que ir. Aí eu falo assim, meu Deus, se fosse eu que tivesse a reunião, eu ia cabeluda pra BH? Entendeu? Eu vou lá atender essa cliente. Igual um dia desse pra trás, eu saí do culto e fui 9h30 da noite atender o cliente, sabe? Lá no estúdio. Eu também sou uma pessoa muito... que gosta de estar muito presente dentro da igreja, né? Desde os meus 21 anos de idade, quando eu entrei. E quando aparece serviço, às vezes no domingo, né, a gente vai prestar... Eu pego que são necessidades da própria pessoa, né? E Deus fala que a gente tem que ter um cuidado a mais com o próximo, mas a gente também nunca pode abrir mão da parte dele, né? E eu já fui parar em Espera Feliz para participar de uma missa de manhã, porque aqui na região não tinha. Eu precisava de trabalhar, eu saio cedinho, falei assim, eu vou achar um lugar que tenha, eu vou prestar meu serviço com Deus primeiro, meu carinho, e depois eu vou sair para trabalhar. As primeiras coisas em primeiro lugar, né? Então tem que... E aí você pegou e fez o curso? Então, aí eu entrei já nessa questão, né, da área da beleza ali, ia de casa em casa atendendo, comecei com a unha, depois eu vi que a unha não estava assim lucrativa, porque eu fazia a sobrancelha mais rápido e ganhava mais. Então, tipo assim, eu falei assim, não vou ficar mexendo só com unha, porque isso tá me atrasando, né? Não dói as costas. Exatamente. Apesar que depois, né, as hernias de disco, Deus sabe aqui como é que tá. Porque eu trabalhava em pé, chegava na casa do cliente, a cadeira que tinha, a luz que tinha, entendeu? Então, foram 5 anos. Só assim, trabalhando de casa em casa. Aos 19 anos. Isso. Então, aí não, foi até mais, na verdade. Porque, na verdade, quando eu comecei, a atender mais mesmo pra fora, foi a partir de 17 anos. Dos 14 aos 17, eu ficava só mais na família, ali nas amigas e tal. E aí, depois que eu fui aumentando, que eu comecei mesmo no 3º ano, eu lembro na escola, fazia fila na hora do recreio pra atender as meninas na hora do banheiro, dentro do banheiro, sabe? Pra fazer a sobrancelha dessa. Dentro da escola você trabalhava? Na escola eu trabalhava, no intervalo. Fazia sobrancelha. Cara. Eu cobrava R$4 pra fazer a sobrancelha. Nossa, acredito. Pô, mas eu garantia meu lanche. Com certeza. Não. E ficava ali, satisfeita. Vai ser uma das perguntas que eu vou fazer pra você, que igual você disse, como você trabalhou, não tinha cobrado, porque... Trabalhar de graça foi o que eu mais fiz pra começar. Quero saber se você que trabalha com maquiagem fala assim, cara, tem minhas cobaias aqui pra eu poder treinar e aprender, né? Mas vou chegar lá. A maquiagem eu cobrava R$12. R$12. Para as meninas ir pra festa, sabe? Pra exposição. E aí eu maquiava as minhas amigas para elas irem pra festa, aquela maquiagem do batomzinho rosinha, clássica. Aquele esfumado assim, que nem era esfumado, né? Era só um risco assim. Mas R$12 naquela época ali, tá como se fosse uns 20, 30 hoje pra lá, né? Porque... mais ou menos. Inflação aí. Não era tão barato nada. Sim. Mas assim, né? Quando eu tava garantindo o meu ali. Mas assim, aí eu fui fazendo, né? Quando eu fiz 19 anos, eu não fazia rena, eu só fazia design de sobrancelhas. E aí eu não fazia a rena. Na verdade, com 18 anos que surgiu essa oportunidade de eu ir pro Senac, em Manhuaçu. Aí eu fui pra lá, comecei a fazer Esse foi o seu primeiro curso? Meu Até primeiro então curso. Você não teve tutora, não teve ninguém pra te ensinar, foi só talento. Já fazia ali, já tinha 2 anos, tudo no olho. Tudo no olho? No olho. Fazia sobrancelha, unha e tal. E aí, fui pra fazer o curso no Senac de Estética. Cheguei lá, fiz 3 meses só de curso.
porque surgiu a oportunidade de que a UENG aqui virou estadual, né? Aí todo mundo, não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer faculdade e tudo mais. Só que lá em Manhuaçu, teve um dia que eu cheguei do curso e as pessoas ficam falando assim, você é design? Você tem curso de design? Porque designer era diferente de fazedeira de sobrancelha. Diferente. Aí eu falei assim, gente, não tem curso, não sou designer, então... Meu Deus. Aí eu entrei no YouTube e vi uma menina ensinando, uma professora do Senac ensinando fazer sobrancelha. Como que ela fazia marcação. Aí eu falei assim, vou fazer isso e agora eu vou ser designer. Aprendi a fazer a marcação básica. Tudo curso gratuito, internet, tudo... Ou do Senac de Manhuaçu também era gratuito? Tudo, aham. Bacana. Eu assisti nenhuma aula direito, porque eu nem tive paciência de terminar de assistir a aula da mulher, porque eu já sabia o que ela estava fazendo ali. Eu vi só a marcação que eu queria aprender. Aí aprendi marcação, virei design de sobrancelha, entendeu? E eu já sabia fazer, então, tipo assim, eu só queria aprender a fazer a marcação pra falar que eu sou designer. E aí, beleza, fiz, e aí comecei a falar em Manhuaçu que eu era designer. E lá em Manhuaçu, lá é bem mais valorizado, né? E daí, eu tive a oportunidade, uma amiga lá, conheci uma menina e ela me chamou pra abrir uma loja com ela no shopping lá. E aí a gente começou a trabalhar a loja de produto de beleza, sabe? Eu trabalhava com ela lá e eu fazia unha e sobrancelha no espaço dela. E aí eu já era mais remunerada lá e tal, porque lá é mais valorizado. E aí eu morei lá na casa dos meus parentes de lá, fiquei um tempo lá e depois surgiu essa questão da UENG. E aí o povo falou, não, você tem que fazer e tal. Aí eu voltei para Fervedouro porque eu tinha passado. E na época, quando a UENG, né, virou UENG, você podia escolher o curso que você queria. Você fazia a prova, você passava, você escolhia o curso que você queria. Que legal. Eu escolhi biologia, tipo assim. Mas era a única matéria que eu gostava mais, sabe, na escola. Tava com quem? Uns 20 anos? Não, tava com 18 para 19 anos. Tá recém ensino médio, então? Sim, aham. E aí eu acabei que fiz 1 ano de biologia. Só que continuava trabalhando em Fervedouro o dia inteiro, pra lá e pra cá, com sobrancelha e unha. E não tinha um local fixo? Não tinha um local fixo, ia de casa em casa mesmo. E é engraçado que eu comecei a pé, depois eu ia de bicicleta, começou a ficar mais longe, depois eu arrumei o meu pai, me emprestava a moto dele, depois eu fui de carro e ficava assim, sabe? Mas aí eu fiquei 1 ano na UENG fazendo biologia, eu amo a matéria de biologia, eu acho muito interessante. Só que onde que eu ia encaixar a biologia na vida que eu tava vivendo? Que é o caso parecido da Glenda, né? Que, tipo, onde que a Glenda vai encaixar letras? Eu gosto, mas... Não é uma paixão. Igual a letra da Glenda é maravilhosa, a letra dela, sabe? Tipo assim, é aquela professora. Coisa... tipo assim... Só que, tipo assim, como que a gente vai encaixar isso, sabe? E aí, assim, na época até a Jaqueline, que era a coordenadora do curso, ela tentou, tipo assim, não, Jaque, vamos te mandar, tipo assim, a Natura, no Sul, tava com um projeto lá de biologia. Aí, é da beleza, vamos te levar pra lá pra você fazer um intercâmbio e tal. Eu falava, gente, não tem como, sabe? Eu acho que eu não quero mesmo isso. E aí eu descobri uma faculdade de estética em Juiz de Fora. Aí, nesse meio tempo, antes de eu ir pra lá, eu precisava de aprender a fazer rena, porque meus clientes começaram a pedir fazer rena. Tá, né? E o seu principal agora já era a sobrancelha, pelo que você falou. Exatamente. Então, assim, aí eu falei assim, eu preciso de fazer rena, aprender a fazer rena. Aí eu fui procurar um curso. Aí lá em Muriaé tinha um curso, eu fui fazer o curso. Cheguei lá pra fazer o curso. Muriaé ou Juiz de Fora? Muriaé. Pra fazer um cursinho mesmo, pra aprender a fazer rena, um curso de sobrancelha. Cheguei lá, fui fazer o curso, vi como a moça fazia e fui fazer o meu, quietinha no meu canto. De repente, as alunas que estavam ali, elas começaram a perceber que a minha sobrancelha estava ficando muito legal e que eu já tinha pegado. Aí elas começaram a tirar a dúvida do design comigo. E não com a professora. E não com a professora. No fim do curso, a professora não queria me dar o certificado. Sério, cara? Porque, tipo assim, ela ficou meio que com raiva de mim, sabe? Ela ficou em choque. E eu, tipo assim, eu não queria causar aquilo ali, sabe? Só tava fazendo o meu, tava quieta ali, sabe? O próprio talento chama atenção. Assim, essa questão que você perguntou do dom e tal, né? Tipo assim, foi Deus que me deu, sabe? Porque, tipo assim, até então, até hoje, pra fazer a micro que eu faço a marcação, porque a micro é uma coisa muito assim, né? Tem que estar muito certinha e tal, né? A micropigmentação. Mas o design mesmo, de todos os meus clientes,
São raríssimas as vezes que eu marco. Às vezes é só para mostrar para cliente mesmo, que é onde ela às vezes mexeu. Pra né? entender, né, o entendeu? processo. Mas assim, raríssimas vezes, sabe? Então assim, eu fiz um curso só. E aí depois na faculdade, que eu fui para Juiz de Fora fazer estética e tal, aí no estágio a gente teve aula de sobrancelha. E era totalmente diferente daquilo que eu já estava acostumada. Aí eu perguntei pro professor, quem já sabe, já pode ir atendendo, né? Que tinha os pacientes que ficavam, né, pro estágio. Ela pode. Eu chegava a fazer, tipo assim, 14, 15 pessoas. Aí depois a professora começou a fazer sobrancelha comigo. E aí a professora falou assim, gente, se alguém tiver dúvida, dá uma saidinha. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar a Jaque, tá? Aí eu ficava assim, sabe? E você foi fazer você teve sua residência em Juiz de Fora? Você ia pra lá final de semana? Como que foi? Meu irmão estudou em Juiz de Fora indo só os finais de semana. Como é que foi essa temporada Não, sua? eu morei lá mesmo. Você Morei morou lá? 5 anos. A faculdade de estética é 5 anos? Não, é 3 anos. Só que aí 2 anos eu fiquei trabalhando, sabe? Porque lá eu passei por alguns espaços, né? De estética, de Valia a salão. Fiz parceria, né? Com algumas pessoas. E eu fui muito assim... Deus sempre foi muito bom comigo, né? Uhum. Deus é bom. E eu vivi... O momento que eu morei em Juiz de Fora, eu vivi na dependência mesmo de Deus. Porque eu recebi vários nãos. Meus pais não concordavam muito em eu ir pra lá, mas eu fui debaixo da bênção, não fui assim, em desobediência, sabe? Só que aí eu fui com a cara e com a coragem. Pra você ter ideia, eu ia pra Juiz de Fora, estudava e vinha aqui em fevereiro de 15 em 15 dias. Aí eu vinha e atendia o fim de semana inteiro. Começava 7 horas da manhã e até 10, 11 horas da noite pra me fazer o dinheiro pra eu chegar lá e pagar as minhas contas de lá. Que era, eu morava num quarto compartilhado, a República, com a menina que eu nunca tinha visto na vida. E assim, era R$300 o aluguel. E não, era 270 o aluguel e eu ganhava no fim de semana que R$300. Então, tipo assim, eu tenho Sobrava R$30. Comer e beber. Exatamente. Então, assim, e eu vivia na providência mesmo do Senhor, assim, sabe? Ele me supria mesmo, tipo, em todas as coisas, assim. Então, assim, e lá tinha semana que eu falava assim, gente, o que eu vou comer essa semana, assim, tomar café antes da faculdade. Mas eu punha minha bolsinha minha bolsinha de sobrancelha, e falava assim, Deus, o Senhor vai prover. E aí eu colocava na bolsa e ia pra faculdade. Chegava lá na hora do intervalo, já que você faz a sobrancelha? Sempre tinha, sabe? Alguém, às vezes alguém me ligava, já que na volta da faculdade você pode passar aqui em casa? Que aí a gente ia fazendo, né, network, com amizade e tudo mais, amizade da igreja e tal. E aí eu... E você falou do curso, né? Dentro desse curso você aprendeu mais coisas sem ser a área de sobrancelhas, ou não? Sim. Quais são as áreas, assim, que você hoje trouxe desse curso pra você? O que acontece? Nesse período de Manhuaçu, eu cheguei a procurar serviço num centro lá de estética, que era um centro de cursos também. E eu fiquei fascinada com aquilo lá. É um lugar famoso, chama Íris. Centro Íris, lá em Manhuaçu. Eu fiquei fascinada com aquilo. Eu falei, gente, aqui tem tudo. Tem cabeleireira, tem esteticista, tem tudo. Fiquei fascinada com aquilo. E aí, só que eu falei assim, né, fora da minha realidade agora. Mas quando eu fui fazer estética, na estética tem tudo. Você aprende tudo. Sim, por isso que eu te perguntei, né? Tanto, são várias áreas que sim, envolvem estética. Estética facial, corporal, cabelo, maquiagem, sobrancelha e tudo mais. Então, tipo assim, isso pra mim foi um embasamento pra eu poder ter meu centro estético hoje. Que hoje tem tudo, tem desde gestão, tem tudo no curso de estética na faculdade. E aí a gente escolhe, como todo curso, né, toda faculdade que você faz, você escolhe onde você quer focar. E eu quis focar no embelezamento facial. E aí hoje eu sei, tipo assim, administrar a pessoa da estética, a nossa biomédica, que tá na estética, eu sei administrar ali, intervir, né, tipo assim. Foi aquilo que eu falei, né, a gente acaba tendo um conhecimento e guiando as outras áreas para que elas também possam trabalhar de boa forma, né. Isso, igual a cabeleireira, né, eu sei orientar ali, né, para uma melhor, né, organização, na questão de gerenciamento, então todas as áreas, né, do centro estético. Hoje a sua especialidade é sobrancelha. É embelezamento facial, que é a sobrancelha e maquiagem. Que aí eu trabalho com design de sobrancelha, epilação facial, micropigmentadora e maquiadora. Legal. E aí você sai de Juiz de Fora para montar o centro? Quando eu saí de Juiz
Na verdade, eu vim de Juiz de Fora porque eu ia casar. E aí acabou que pra gente começar a nossa vida era daqui, lá... Era daqui seu meu marido, a família dele é daqui, mas ele morava em São Paulo. E aí foi na época da pandemia que nós casamos. Eu ia embora pra lá. Só que com a pandemia, a empresa dele, 60% foi demitida. E ele foi nessa leva. E aí a gente ficou meio sem saber o que ia fazer. Eu falei, não, eu já estou estabilizada aqui, já tenho minha clientela e tal, então vamos continuar aqui mesmo. E aí a gente ficou em Fervedouro. Aí você tava, mas nesse período você ainda estava em Juiz de Fora, ou não? Isso, aí eu tava em Juiz de Fora, eu falei, não, vamos para Fervedouro, que lá vai ser mais fácil pra gente Então, começar a tem nossa pouco vida. tempo. O centro estético mesmo tem, assim, com aquela estrutura de centro estético com profissional No início, para cada você área. falou assim, vou montar o meu local. Eu morava em Juiz de Fora ainda. Porque Já eu não tava... tinha aqui. Já morava em Juiz de Fora, mas já tinha um espaço ela se agora aqui. dividia. É isso, porque eu morava em Juiz de Fora, só que eu vinha pra cá e ficava muito inviável ficar andando pra todas as casas, entendeu? E aí não tava dando tempo, um fim de semana só, pra atender todo mundo, por conta do deslocamento que eu ficava. Então eu resolvi abrir uma portinha pra poder atender. E no início, foi uma loucura, sabe o que eu inventei? De fazer por ordem de chegada. Aí bagunçou a vida de todo mundo. Você acredita? Olha só. Você acredita que teve um cliente meu que ele vendeu a vaga dele, fazia fila assim na porta do meu salãozinho? Fazia fila igual fila de banco. Você tinha que ver. E tipo assim... Não tinha nem estrutura pra suportar as pessoas esperarem. Não, era uma salinha muito pequena. Você não tem E isso noção. você alugou ou era casa de alguém? Eu aluguei um espacinho. E aí, assim, as pessoas ficavam ali, a gente sentava na calçada. Começou a ficar, tipo assim, viável. Eu precisava de alguém pra fazer meus agendamentos também, porque eu tava faculdade, semana de prova, trabalho e tudo mais. Morando em Juiz de Fora, pra lá e pra cá. E o povo me mandava mensagem. Eu até comento com a Gabi, eu passava assim, às vezes em cima de uma ponte assim, lá em Juiz de Fora, eu olhava meu celular assim, dava vontade de jogar ele lá embaixo, assim, no rio. A coisa que mais dá raiva na pessoa, que ela é empreendedora, é o celular, porque você não sabe se você responde ou se você trabalha. Você fica assim, meu Deus, eu vou surtar, mensagem, é problema, e você fica assim... Cara, e quando que eu vou trabalhar? Exatamente. E assim, o problema é porque eu ficava me sentindo mal, porque eu queria, né, responder direitinho, ter um tempo ali, né, de qualidade ali pra responder os clientes. Só que eu não tinha, eu tava surtando, sabe? E aí, então, né, agora vamos pegar na sua parte, porque vai ser o início, né, do centro estético. Agora eu quero chegar em você, né? Começou ali em 2019, você contou, já tinha aquela... vontade, aquele desejo. Você é nova, né, também, mas eu falo assim, pelo que você contou, né, então você começou o quê? Com 19 anos, 18 anos também, ou mais novinho um pouquinho? Eu comecei com... Eu nem sei quantos anos eu tinha, 19. 6 anos. Isso, há 6 anos, eu tava com 22. 22 anos. 22 anos que eu vou fazer 22 Já tinha agora. cursado, então, já tinha entrado na faculdade? Já tinha, eu entrei na faculdade em 2017. Inclusive, antes de eu ser contratada por ela, eu tinha procurado o curso de maquiagem com ela pra fazer. Só que aí na época, por questão financeira e tudo mais, eu acabei não fazendo e deixando isso pra frente. Porque aí a minha mãe falou assim, não, é melhor você fazer uma faculdade. Que foi. Aí eu falava assim, mas eu não sei que faculdade eu quero fazer. Porque eu não me via muito em uma área específica. Eu, de início, eu falei que eu ia fazer direito. E fiz vestibular, estudei e tal. Sempre fui muito estudiosa. Sempre. Sempre gostei de estudar e tudo mais. Só que aí, pra fazer direito, eu teria que... O mais perto seria Faminas. E aí, por mais que eu conseguisse uma boa nota no Enem, eu ainda teria que pagar alguma coisa. E na época... transporte seria complicado, porque eu morava lá no Ribeirão. Como é que eu ia descer todo dia pra pegar... Porque eu precisava de alguém fixo pra me trazer. Aí o meu pai falou assim, que é muito inviável, que não sei o que e tal. Deixei pra lá. Que tanto eu saí do ensino médio, eu fiquei 2 anos parada. Nesses 2 anos, eu pintava. Porque eu sei fazer pintura. Pintava pra mulher lá e ali eu ganhava um dinheirinho em casa. Era pouco, também, mas era pouco, mas era o que tinha. Aí, depois, eu entrei pra faculdade, fiz letras, que eu ainda lembro disso perfeitamente, que a minha amiga Vitória ficava assim, você tem que fazer uma faculdade, porque não dá pra ficar aí, não. Ela falava desse jeito comigo. Aí eu falei assim, mas eu não sei o que eu vou fazer. Ela, vamos pra UENG, eu tô na UENG.
Essa amiga sua era de Divino ou Fervedor? Fervedor. É a Vitória Dias, do Cicobi, que agora tá no Cressol. Aí eu falei assim, eu vou fazer história. Ela falou assim, você tá maluca? Ela falou desse jeito comigo. Aí eu falei assim, então eu vou fazer letras. Sempre gostei muito de ler, de escrever, gostava do inglês e tudo mais. Fui, fiz o Enem, consegui a nota, comecei. Amei a faculdade toda. Legal de estudar. Até começar a pandemia, né? Porque eu não funciono muito bem com o ensino EAD. Não presta atenção. Não. Não. Qualquer coisa tira o meu foco ali, porque ficava muito chato, aquele todo dia e tudo mais. E aí, eu lembro que a Jaine me mandou. Ela falou assim, Glenda, a Jaque vai precisar de uma recepcionista, que a outra menina tinha saído. Falei assim, eu vou mandar mensagem pra ela e tal. Combinei lá, conversei com ela e fui pra casa. Aí eu falei assim, não sei se você vai me chamar, se não vai, mas coisa. Aí foi em março, eu fui pra lá. E nessa época ela ainda tava tava Juiz de Fora e Fervedor. Eu ainda lembro perfeitamente. Eu trabalhei com a Jaque um final de semana, depois ela foi pra um curso, ela ficou mais de um mês fora e eu não vi ela. Eu ainda falei assim, gente, essa mulher vai voltar mesmo? Eu fiquei pensando nisso. Quando eu fui contratar a Glenda, eu postei que eu precisava de recepcionista. Eu já tinha tido 2 pessoas que me ajudavam nesse salãozinho, me ajudavam com a agenda. Mas eu mudei de ponto. Eu saí porque não estava tendo mais jeito ali. Eu saí desse pontinho e fui para um ponto maior, que é onde eu fiquei 4 anos, nesse ponto maior. E aí, eu precisava de alguém para me ajudar na recepção, assim, nas mensagens e tal. Então, lancei que eu precisava de recepcionista. Meu Deus do céu, foi uma loucura. Um monte de gente querendo, sabe? E para mim selecionar a pessoa. E aí, eu fiz entrevista com várias. E aí, na época, eu falei assim, não, a Glenda, não tô tendo dúvidas, não. Eu perguntei, né, fiz assim uma pergunta, porque eu já conhecia a Glenda lá do Ribeirão, né, da igreja e tal. Só que, assim, não tinha tanta intimidade. Contato fixo. Exatamente. E eu já tinha visto que ela já tinha sido modelo de maquiagem. Eu falei, ela gosta da área da beleza. Vai dar certo. É bonita. Então, então, tipo assim, tem tudo pra dar certo aqui, né? E muito organizada e tal, pontual. Falei, não. E aí foi assim, pontos assim que foram... ajudaram muito, isso, né? ajudaram pra eu poder chamar ela. E aí... Você foi a tutora dela na área de maquiagem já no isso. começo. Aí você já começou de recepcionista e já falou assim, eu quero aprender mais. Eu sempre gostei, e ela sabia que eu gostava da maquiagem. Aí ela começou a me ensinar de início pra eu ir ajudando ela. Que aí, às vezes, eu conseguia fazer alguma coisa, eu adiantava, tipo, fazer a pele de algum cliente quando tava apertado e tudo mais. Só que aí, depois eu comecei a pegar as minhas clientes pra atender. Mas assim, do nada? Com ela... Como assim? Eu comecei a divulgar que eu fazia, e ela me divulgava, E no início, por eu... Mas aí você já tinha ensinado ela? Assim, quando eu... Ou você já sabia alguma coisa? Não, eu aprendi com ela. Quando a Glenda entrou lá, na primeira conversa que a gente teve direitinho, eu lembro direitinho, que ela sentou no sofá assim, eu sentei num puff do lado de cá e falei com ela assim, Glenda, o meu intuito com quem entrar aqui, não é, tipo assim, simplesmente manter alguém na recepção e, tipo assim, e a pessoa ficar ali, não. Eu quero alguém que cresça. Eu quero, alguém que entrar aqui vai ter que crescer, porque eu quero que cresça, sabe? Se eu não fazer alguma coisa boa na vida da pessoa, pra mim não faz sentido, entendeu? Então eu quero que você cresça. E como ela já gostava da área da beleza, da maquiagem, né, em específico, eu falei assim, não, excelente, entendeu? Porque eu quero, tipo assim, pessoas aqui que vão evoluir comigo. Quero puxar, né, a pessoa. Né? Exatamente. Então, tipo assim, aí, quando ela entrou lá pra fazer, aí, na recepção, ela pegou ali, eu falei, pegou o jeito. Agora, tipo assim, Glenda, me ajuda aqui, tal maquiagem, tal coisa, esse pau pincel e tal. Então, você não passou pela vida de tirar foto fazer maquiagem de graça pra poder aprender, não? Não, passei, porque eu lembro, a minha primeira cliente... foi de, tipo assim, pra divulgar que eu fazia. E eu ficava, Glenda, chama modelos. Porque a gente que trabalha, né, principalmente a gente depende de técnica, o que vai fazer a diferença e vai separar a gente das outras pessoas que estão tentando, que não vai dar desculpa,
é a vontade de trabalhar e fazer de graça. Porque eu brinco com as pessoas, ninguém chega aqui e fala assim, Rodolfo, toma 5 mil reais aqui no casamento seu com um fotógrafo iniciante. Não faz. Não vai fazer, ninguém vai pegar uma maquiagem de uma noiva e vai falar assim, eu comecei a maquiar agora aqui, eu sou maquiador, toma dinheiro aqui, ninguém vai fazer isso. Você precisa de ter nome, precisa ter presença. Eu treinava nas minhas amigas, fiz muita maquiagem na Vitória, às vezes eu pego umas fotos antigas, eu vejo que eu nem esfumava a sombra dela direitinho, mas a gente ia pra festa daquele jeito. Daquele jeito. Uhum. E aí, a primeira pessoa que eu falo assim, que eu maquiei sozinha, foi de graça, que foi pra ela fazer um ensaio, a maquiadora que ia atender ela não pôde no dia, e aí a Vitória, que tava começando na fotografia, falou assim, você não maquia ela? Não, porque eu vou lá pra poder aprender a fotografar, mas a maquiadora não vai mais. Aí ela falou assim, só que você não vai ganhar nada com isso. Eu falei, não tem problema não. E aí eu fui. E no início, eu não tinha material, né? Eu tinha poucas maquiagens pra mim. Então, tipo, ela ainda me emprestava as coisas dela pra eu fazer, muitas vezes. Até eu ir comprando as minhas. Eu lembro ainda que eu tinha uma paletinha de sombra, uma da Belly, de 24 cores. Eu tinha que fazer tudo com aquela. Só com aquilo. Só com aquela, porque eu não tinha outra. Faz parte da evolução, né? Aquela câmera que tá me filmando, é a minha primeira câmera, eu brinco que eu falo assim, eu tava no casamento no final de semana, aí leva aqui um monte de coisa, eu tô assim, meu Deus, onde eu dificultei tanto minha vida? Eu saía só com uma câmera e uma mochila, nada mais, agora eu tô carregando tanto de coisa. Então, tipo assim, e o início, igual você falou, da maquiagem, muita gente às vezes não quer atendimento pela gente, porque a gente tá começando, não tem confiança, e eu entendo essa parte. Então, tipo assim, e aí 2020 veio pandemia. Quem que a gente maquiava? Ninguém. Porque ninguém tava saindo. Batom, ninguém nem passava um batom. Não tinha, entendeu? Então, tipo assim, a minha base da maquiagem veio com ela. Ela me ensinou. Tipo, a base me ensinava, me dava dica e tudo mais. Só uma pergunta, né? Porque você falou, hoje trabalha várias pessoas em várias áreas. Você foi a primeira, assim, a estar se formando lá dentro? Com ela? Foi. Uma das primeiras ali participar, fixa hoje, estabilizadas, ou já teve outras pessoas que estão lá até hoje, antes de você? Não. Você foi a primeira? Tem 6 anos que eu tô 6 anos. Legal. E aí veio pandemia e tudo mais, aí eu dei uma desanimada. Foi final de 2020. Foi no final de 2020? Aí eu dei uma surtada e eu pedi demissão. Olha só, eu lembro direitinho, eu tava fazendo meu cabelo, porque eu ia casar, um mês antes do meu casamento. Você casou na pandemia ou antes? Na pandemia. Na pandemia. Eu casei em outubro de 2020. Um mês antes, dia 30 de setembro, eu não esqueço. Eu tava fazendo meu cabelo, fazendo mechas, e eu recebi a mensagem da Glenda. Aí ela falou, quer conversar? Eu falei assim, Aí eu já imaginei. Já espera, né? Porque ela tava vivendo um momento meio conturbado, tava assim. o meu psicológico tava totalmente detonado. Destruído. Isso, na vida pessoal dela tava acontecendo algumas coisas. E aí, tipo assim, quando ela falou, eu já imaginei. Eu já fiquei, tipo, entrei em desespero. O que eu vou arrumar? Porque pandemia. Foi assim, foi difícil manter, tipo assim, o espaço na pandemia, né? Manter a Glenda, né? Porque, assim, eu mesmo não ganhava nada pra ela poder ganhar. Porque, tipo assim, porque minha palavra tem que ser servir em primeiro lugar, sabe? É isso aí. Então, tipo assim, eu lembro direitinho de eu ligar pra ela quando fechou tudo. Falei, Glenda, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai conseguir, a gente vai vencer. Vai dar certo. Vai dar certo. Tava só vocês duas nessa época? Só nós duas. E aí, assim, acabou que passou o tempo, aí a Glenda nesse período, né, eu falei assim, ela vai sair, então vou ter que me virar. Casei e tudo mais, e ela saiu. Eu falei assim, não, você espera só eu casar primeiro, e aí depois você sai. Aí ela saiu. Com o tempo quanto tempo fora? A gente brinca que foi uma... Férias prêmio. Que aí a gente conversando, aí ela me perguntou, eu falei assim, você arrumou emprego? Eu falei assim, ainda não. Ela falou assim, você quer voltar? Eu falei assim, volto. Porque eu já, tipo assim, eu já tinha passado aquela fase que eu tava, tipo, eu tava devastada psicologicamente. Eu não tava tendo como conversar com a cliente do jeito que eu converso normalmente. Eu não tava conseguindo. Aí voltei. Janeiro, eu saí em novembro de 2020 e voltei em janeiro de 2021. Foi férias prêmio. Foi 2 meses. Como eu sofri, meu Deus. Eu até cheguei a contratar uma outra menina que exerceu um trabalho, assim, excelente também. Foi muito bom, sabe, e tal. Só que, tipo assim, a Glenda já estava acostumada comigo, com o meu trabalho e tudo mais, sabe? Ritmo, é outra coisa. É muito ritmo. Igual, tipo assim,
muito tempo juntas, você mais ou menos você já sabe como que é a outra. Sim. Igual o dia que ela não quer conversar, eu vou pouco perto dela, nem conversa. E eu sinto que ela é assim comigo também. A gente tem um lado muito humano, a gente tem uma forma de entender melhor as pessoas, né, de conversar. Faz muito parte, principalmente da nossa gestão pessoal, né? De como lidar com as pessoas, como lidar com nossos próprios sentimentos, né? Que é muito importante para quem atende cliente fisicamente. Lidar com o sentimento, eu acho que é a pior delas. Eu falo que tem dia que eu prefiro ficar calado do que falar. Então, mas é muito isso. E a gente que trabalha na área da beleza, na estética, né, em específico, nós tocamos, né, as pessoas. Sim. E a palavra mesmo fala, né, que o tocar, ele cura, né, ele muda as pessoas. Então, isso é muito importante, sabe? Como que a gente está para poder tocar em outras pessoas. Exatamente. Tanto é que eu sempre falo, desde o dia que a Glenda entrou lá, assim, nesse processo, né? Eu falo com a Glenda e com as outras meninas também, falo, meninas, a porta do centro estético é um filtro. Tudo que tá lá fora, você vai deixar lá fora. Você vai filtrar e vai entrar para dentro como a Glenda profissional, sendo humana, mas a Glenda profissional, todos os profissionais ali sendo profissionais. A Jaque profissional, por quê? O que ficou lá fora vai ficar lá fora. E a cliente está sendo ali para ser, tipo assim, atendida com o nosso melhor. E a gente carregar aquilo de ruim para elas não é legal, sabe? Então, assim, e as nossas mãos, elas têm o poder também de transformar, né? Sim. Então, assim, isso é importante. A gente trabalha com estética, né? Eu trabalho de uma forma que eu falo muito no emocional da pessoa, né? Passa tudo. Então, né, a gente tá falando de um casamento que a gente vai estar novamente, né, trabalhando junto. Você pega uma pessoa que ela tá escolhendo tudo da melhor forma porque ela quer se sentir bem. Exatamente. E a partir do momento que você quebra aquilo dali nela, eu acho que você vai fazer uma ferida muito grande, tanto no emocional quanto nas expectativas, e pode provocar nela, eu acho que traumas irreversíveis, né? Que não tem como você depois falar assim, eu vou melhorar, eu vou trabalhar, vou fazer de novo. É um momento muito específico na vida dela, é um momento, igual você disse, né? Que ela quer se sentir bem, ela já está querendo ir pro trabalho, ela está querendo ir para um encontro, ela quer se sentir bem, quer se sentir bonita, acolhidas também. Né? A gente trabalha com essa parte e eu falo para vocês, sim, né? Você trabalha com mulher especificamente, eu também às vezes pego alguns serviços do lado masculino, que o homem mais rústico que tem, ele sempre fala assim, eu não gosto de foto, não. Por quê? Porque ele tem medo de se sentir feio na foto. Engraçado, né? Eu não gosto de foto, não. É aquele cara mais rústico. Na maioria das vezes ele tem medo de não se sentir, nem que vai sair bem, ele tem aquele receio. Então a gente tem que trazer a pessoa para uma forma que ela se sinta muito confortável, né? Quantas vezes que eu falo assim, né? Chego brincando com os caras e falo, o homem na foto é muito fácil, não se preocupar não, você só fica parado. E a mulher que vai fazer o trabalho, a gente é um acessório. Mas porque a pessoa tem que se sentir bem, né? A gente vai transmitir isso, né? E deixar ela confortável. Até, né, eu falo que o meu trabalho é um trabalho mais natural, que eu gosto de evidenciar a beleza da pessoa, sabe? Colocar aquilo assim evidente, mas porque todo mundo é bonito. Então eu quero evidenciar mesmo essa beleza, sabe? Então, assim, de forma mais natural. A Glenda até gosta muito também do natural. Sim, né? eu sou o rei do Photoshop, né? A gente fala assim, nossa, eu amo meter Photoshop na foto da pessoa e na hora que eu mando pra ela não percebe que tem Photoshop. Eu faço tanta coisa e ela chega lá e fala assim, nossa, eu amei, sua foto tá tão natural. E eu falei, nossa, ela não sabe tanta coisa que eu fiz nessa foto. Mas por quê? Porque a gente não tá preocupado em mudar a pessoa, tá preocupado em realçar aquilo que ela tem de melhor. Exatamente. Né? Eu acho que esse que é o truque da maquiagem, às vezes esse que é o truque do trabalhar. Não adianta a pessoa chegar lá e ela se olhar e falar assim, não é eu. Essa daqui não é eu. Não tem graça pra vida dela que ela vai falar assim, depois que eu tirar isso daqui, eu volto ao normal. Não, agora quando você tira aquela foto, aí ela pega e fala assim, nossa, eu tô tão bonita. Olha como eu tô bonita. E é interessante que essa questão desse não ser eu, que já tem gente que quer ser, tipo assim, outra pessoa mesmo. Sim, da maquiagem. Nossa, muito, sabe? muito. A É Jaque, uma não. cirurgia. Me transforma, sabe? E tem gente que, tipo assim, por não ter o hábito de se produzir, quando é produzida, vê o quão bonita ela é
que, tipo assim, fica assim, meu Deus, Sou eu mesmo? Muitas Já vezes tive pergunto. pessoas que pegar pra fazer foto assim, eles começarem a falar assim, nossa, eu gostei tanto que eu quero fazer mais vezes, porque eu não sabia que eu era desse jeito. Aham. Né? Às vezes não muito, consegue nem, né, se às vezes você enxergar. fala, a pessoa não se valoriza tanto, às vezes ela não tem aquela autoestima muito que permite ela, né, se sentir bem com ela mesma. Aí ela pega, faz um ensaio de foto, ela vai lá, faz uma maquiagem, aí ela fala pra mim assim, nossa, eu quero fazer mais vezes, eu quero agora cuidar de mim mesmo. Quantas vezes que eu já escutei essa palavra, eu quero cuidar de mim mesmo, porque eu tava desleixada, agora não, agora eu tô amando isso daqui. Uhum. Mas é bom, né? Porque a gente eleva a autoestima da pessoa, né? Sim, sim. Igual você falou, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? E às vezes a pessoa também entender esse cuidado com a gente, que eu falo que eu passei por uma experiência muito complicada depois de 5 anos de serviço, que eu perdi 10% de trabalho de 2 clientes, de 2 momentos muito importantes da vida dela, e eu fazendo tudo possível para tentar restituir isso daí, tanto em fotografia, da parte lá, porque a gente também tem um lado humano, a gente não controla, né? Uhum. E eu falo que aí vai fazer um marco da diferença na vida. Quando é a gente que acontece alguma coisa, para que aquilo não saia perfeito, a forma que a gente vai lidar, de prestar para a pessoa, para ela entender que a gente está preocupado com o trabalho, é muito importante, né? Fala assim, aconteceu e realmente ele está fazendo o possível para tentar melhorar isso daí, né? E quando as pessoas entendem isso da gente, a gente entende o lado humano dela e elas entendem o lado humano da gente, né? De trabalho, de como que funciona fluxo e tudo. Essa questão de e se fosse eu, sabe? E se fosse eu, né? Se fosse comigo, entendeu? Eu penso muito nisso, sabe? A questão da empatia, né, e tal. Isso. Mas eu penso muito nisso, sabe? Nossa, se fosse eu que estivesse precisando desse horário, sabe? Se fosse, sabe? Eu fico muito nisso, me pego muito nisso. É o principal, né? A gente tem que tratar o outro melhor do que a gente se coloca naquela situação, né? Eu falo que é o principal. Quando você se preocupa com o outro, não se preocupa com você mesmo, você melhora até a qualidade do seu trabalho, né? Porque você fala assim, eu queria ser bem atendido, eu queria estar sendo bem servido aqui. Volta no caso do celular, aquele monte de mensagem. Poxa, a pessoa não me dá ideia, né? Ultimamente aí eu tive que arrumar uma pessoa só para mandar mensagem, porque eu não estava dando conta. Aí eu falo com ela assim, ó, você mastiga tudo pra mim, que aí quando tiver um assunto importante, você me dá o telefone que eu mando uma áudio pra pessoa, pra ela também saber que eu tô ali participando daquela conversa, né? Eu lembro perfeitamente. Importante. O primeiro dia de trabalho lá tinha 60 conversas no WhatsApp. Como é que você responde isso tudo? Perfeitamente no dia. Eu lembro perfeitamente, 60 conversas. 60 conversas. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E eu, tipo assim, primeiro dia, eu não sabia nada de nada. Aí eu ficava assim, Senhor, o que eu vou fazer com essas 60 pessoas? O que eu vou responder? Toda hora. Toda hora. Vem cá, me ajuda. O que eu falo pra Exatamente. Era complicado. Essa questão que eu falei, né, da empatia, da gente pensar no... Mas é muito importante, né, que eu sempre falei, conversei muito com as meninas, por mais que, né, nós temos que ser bons profissionais, boas pessoas, mas também tem que ter posicionamento. Sim, saber lidar. Saber lidar, porque também a gente não pode ser boba. Não, com certeza. Então, tem que ser esperto, né? Ter posicionamento, sabe? Aprender a falar não, saber falar não também de forma, né, coerente. Tem que saber se blindar, né? Isso. E ser cordial, sabe? Porque, tipo assim, isso é muito importante. Porque senão as pessoas, tipo assim, não valorizam o seu trabalho. Se você não se valorizar, primeiro as pessoas não vão valorizar o seu trabalho. Entendeu? E a Glenda toca num assunto ali que eu acho muito importante, né? Ela falando pra ela. Eu acho que uma das coisas que eu mais cuido na minha vida é da minha saúde mental. Eu sou uma pessoa que... Palavras influenciam muito, né? A partir do momento que eu esteja errado. O que os outros me falam, pouco me importa, até o momento que eu começo a dar alguns passos, eu falo assim, poxa, eu vacilei. Que você não tá conseguindo. Que eu que não supri a necessidade. Mas era o meu caso. Tipo, eu não estava conseguindo ser eu. Isso. Eu não conseguia escutar. Tipo, às vezes a cliente estava falando comigo, eu estava viajando. Eu não conseguia dar atenção. É isso Igual que lá, a gente tem que fazer muito pra cuidar disso daí, né? Lá é gente o dia inteiro. Cada um com a sua história, cada um querendo falar a sua história. Então, você tem que ouvir a história da pessoa com atenção, com cuidado e carinho. E eu não estava conseguindo isso. Eu falei, gente, eu não tô aguentando. Não tô aguentando mais. Eu preciso de um tempo pra mim. E aí eu saí, porque eu, tipo assim,
sabe, não dava. Os meninos falam que eu chego aqui de manhã e falo assim, eu vender isso tem tudo. Eu sou mínimo, eu comprei uma casa, a primeira casa serra do brigadeiro, eu peguei um índio lá. Exatamente. É tipo isso. E aí, quando eu voltei, já foi tudo mais... Passou aquele período, como diz, eu fiz minha terapia lá, tranquila, calma, me ajudou demais. E aí, de 2021 pra cá, de janeiro de 2021 pra cá, eu me mantive. Aí, Ótimo. fiz curso online de maquiagem para poder aprimorar. Só, assim, o curso online vale muito, você aprende demais. Só que muitas vezes as pessoas querem ver você fazendo um curso presencial. Aí eu fui, fiz um curso em BH em 2023, que a gente foi. 2022. 2022? Uhum. Lá em BH, de maquiagem. Aí depois... Ano passado. Foi 23. Foi 23. Foi 23. Uhum. É isso mesmo. Foi 2023, eu fiz um curso BH, no meio do ano. E ano passado eu fiz outro curso, aí eu fiz em Muriaé. E fazendo os cursos presenciais, que a minha clientela tem aumentado. A confiança no meu trabalho tem aumentado. E também muito questão de divulgação. Porque todo dia você tem que postar alguma coisa, nem Com certeza. Né? É constante. E aí vai entrar na parte, né, que a gente foi falando e o horário foi passando, né? A gente que tem muita conversa, a gente conversa muito, eu brigo aqui, que eu falo assim, meu Deus do céu, eu tenho que parar de falar muito, porque eu falo muito, eu corto o pessoal. Eu sou igual o Faustão e o Carione falando nesse podcast deles lá. Mas tem o lado do empreendedorismo, né, que eu acho que é o principal em todas as áreas da vida da gente, porque no empreendedorismo a gente aprende de tudo, como gestar a nossa carreira, né? Que você hoje trabalha com a Jaqueline, como você fazer a gestão da sua empresa, né? Você hoje é dona única do seu centro de estética, ou não? Sim. Sim, então você tem que fazer a gestão, não só agora da sua carreira, você tem que fazer a gestão da sua empresa, você tem que fazer a gestão das pessoas, você tem que fazer tudo aquilo que é necessário para que as pessoas que confiaram em você se mantenham lá. Aquilo que você disse na pandemia. Porque a pessoa ela chega, ela está investindo, você está fazendo curso, você vai para BH, aquilo não é barato. Não. Né? Às vezes a gente compra equipamento, a gente tem que manter o nosso posicionamento de trazer novos clientes. Né? E aí vai desde reformas, desde novos cursos, técnicas novas. Né? Eu falo que eu tenho tirado foto de um jeito que eu não vejo por aqui. Né? Eu falo que eu sempre gostei muito do lado artístico de desenho, se falando de pintura, apesar de não pintar tanto desenho, eu gosto muito de desenhar e como um bom jovem eu gosto muito de anime, desenho, eu gosto de passar meu tempo lá e tem um problema muito grande com filme, e que eu durmo nos filmes, então a gente tem que ter inspiração de algum lugar, né? Então eu sempre tento trazer esse lado mais pintura para minhas fotos, sabe? Tipo, eu imagino que quando a pessoa, vou tirar uma foto da pessoa, tem que ser aquela foto que ela fala assim, nossa, eu vou fazer um quadro dessa foto e vou colocar ali. Porque vale a pena, né? E como que né, foi esse início de empreendedorismo mais forte, porque agora é um centro estético, então já é todas as áreas, é cabeleireiro, como você disse, é a área de estética corporal, maquiagem, facial e tantas outras que talvez eu nem sei que você vai me falar aqui. Como que foi, assim, o início de tudo? Vou encaixando, porque foi da pandemia para cá. Então, é recente. Eu falo que é muito recente. Um empreendimento grande, para ele se manter, ele tem que ter no mínimo ali 5 anos. Como que foi esse início para fazer e dando tanto certo para ser esse sucesso que é hoje? Então, eu já venho fazendo minha marca, né? Desde de um tempo aí. Porque eu sempre trabalhei muito no Instagram. Ultimamente, questão de stories, que eu não tenho feito com tanta frequência. Mas é por conta da fase que eu estou passando, né? Da fase que eu estou vivendo. Mas, que eu não estou me policiando quanto a isso. Mas, assim, tinha um sonho. Quando eu entrei para estética, surgiu o sonho. Ter um centro estético. Fui trabalhando de forma fluida para que esse sonho aconteça. Não fui assim, agora eu estou fazendo isso para esse sonho acontecer. Não, mas foi de forma fluida. Foi acontecendo, sabe? As coisas foram acontecendo. Veio chegou outro. Veio uma oportunidade, outra oportunidade. E quando a Glenda entrou
E surgiu a oportunidade de eu ir fazer esse curso foi em Campinas. Fui para Campinas e fiquei 1 mês e meio lá, dentro de uma clínica, que é até assim, uma coisa que sábado passado, dia 31, a dona dessa clínica, ela veio falecer. Ela, tipo assim, pegou na minha mão e me ensinou tudo. De gestão, de tudo, assim. E a Deise é uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, faleceu novíssima com câncer de mama e tal. E é um fato bem, assim, coisa pra mim. Mas, assim, ela me ensinou tudo. Que era necessário para que pudesse ter uma acontecer, clínica. né? Ela tinha 2 clínicas. Ela tinha uma clínica num bairro mais afastado, lá em Campinas. E tinha no Cambuí, que é no centro de Campinas. Uma clínica maravilhosa, perfeita. E aí ela me ensinou os 2 lados do empreendedorismo na área da estética, em clínica de estética. Uma clínica de bairro e uma clínica de um lugar que é mais centro e também economicamente melhor. E aí, assim, eu fiquei lá, mão na massa mesmo, aprendendo tudo. Aprendi na massa lá o corporal, o facial, depilação a laser, tudo. Fiz um monte de curso nesse tempo lá. Cabelo, tudo que você pensar. Eu fui me aprimorando lá, nesse tempo. Que eu fiquei lá em São Paulo. Então, assim, foi muito intenso. E que eu deixei a Glenda sozinha pra lá. E aí... Confiança. E quando eu voltei, eu já voltei com essa coisa em mim. Eu vou montar meu centro estético. E minha família já sabia. E surgiu a oportunidade de eu ir pra essa casa, que é debaixo da casa dos meus pais. É uma casa. Eu falei, vai dar certinho. Meu pai falou, olha... tá liberado, se quiser vir pra cá. E foi aí que eu falei assim, agora vai ter como. Nisso eu já tinha parceria de depilação a laser, fiz um tempo parceria com a doutora Brenda para harmonização facial. Então, assim, eu tinha essa coisa, sabe? Já estava tendo vários trabalhos ali, você só foi unificar mais presente. Isso. E aí lá, hoje, no centro estético, eu tenho, né, a Glenda, que é recepcionista e maquiadora. Na parte de estética, tenho a Clínica AME, minha parceira, em depilação a laser. Tenho a doutora Ana Júlia, como biomédica, né? Como ela faz estética corporal e facial. Agora está se especializando para poder fazer procedimentos na estética avançada. Tem a Sara, que é cabeleireira, mas a Sara tá até nos deixando, ela tá seguindo, né, o caminho dela, que é uma coisa que todas elas, quando entram, eu sempre falo, tô aqui para acrescentar na vida de vocês e eu quero que vocês cresçam. A Sara igual a gente cresceu, né? Exatamente. Às vezes tem as oportunidades que nós não tivemos, né? Porque eu falo que é tão ruim, às vezes, a gente ter essa vontade de melhorar e precisar de um auxílio de alguém, às vezes a gente não tem. Exatamente. Né? Então eu quero trazer aquilo que às vezes eu não recebi e também aquilo que eu recebi de forma melhorada, né? Sim. Então, assim, aí hoje a Sara tá seguindo o caminho dela, ela tá montando o salão dela, tá montando um espaço dela, então assim, eu fico muito orgulhosa disso, sabe? Cresceu muito também. E aí, assim, tem outros parceiros, né? Tem o Leandro Indivino, tem o Jorge de São Francisco, que, tipo assim, na hora dos apertos eles vêm, me apoiam. Tenho no marketing, né? Tenho a Rúbia do marketing. Então, assim, tudo isso são pessoas que, tipo assim, fazem um espaço hoje, fazem um centro estético. Faz acontecer, né? Faz o trabalho de tudo girar. Isso. E mais. Bom, o nosso tempo lá vai acabando, nós falamos muito pouco. Vai ter que voltar aqui. A gente conseguiu falar muito pouco do... É muita coisa. Do centro estético, foi muita história, foi muito pouco. Né? Mas eu acho que deu pra pegar muito bem. Eu queria tirar de vocês, né? Principalmente... Pode colocar uma cofundadora, né? Que tava junto ali desse novo momento. Eu queria que vocês me falassem assim... O que a estética hoje é na vida de vocês e é para vocês, né? Que são duas coisas diferentes, né? Na vida de vocês, na sua profissão, o que ela representa e como que ela é para você na visão de vida de pessoas que vocês atendem, né? Dessa importância. Podem começar, pra gente acabar. Eu posso. Pode falar. É um estilo de vida, estética, pra mim, porque, querendo ou não, esteticamente a gente tem que estar bem,
tem que se produzir, tem que tá bonita, tem que cuidar, que é um cuidado. A estética, ela até entra na parte de saúde, porque ela é bem-estar, saúde e bem-estar. Porque automaticamente, quando você tá bem cuidada, você tá se sentindo bem. Porque às vezes, tipo assim, quando você tá tão mal, você não consegue nem se cuidar. Sim, você vai sim. se deixando. Então, hoje, a estética, ela entra como a área da saúde, justamente por isso, porque ela é saúde e bem-estar. É o bem-estar. Então, a estética é um estilo de vida, né? Você tá bem, você tá... já tem que, tipo assim, me arrumar, cuidar, né? Me cuidar. Então, é um estilo de vida. E hoje atua diretamente na minha vida como é o meu trabalho, né? Que nem parece trabalho. Que eu faço de forma tão leve. Tão leve. Tá satisfeita com Sim. tudo que tá acontecendo. Tem um novo projeto pra clínica, antes de nós entrar na parte dela, que você fala assim, nós vamos trazer uma coisa nova pro centro estético. Talvez alguma área. Então, nós sempre tem novos projetos aí. Tenho muitos, né? Na verdade, muitos projetos aí. Hoje, assim, estou investindo muito na produção de noivas, né? Madrinhas, formandas, que eu quero trazer o melhor mesmo para nossa região. Porque nós temos ótimos, né, profissionais, né, na nossa região. Só que, para nós aqui, micro-região, que é Fervedouro, Divina, a zona rural de Fervedouro, assim, nossa, aqui é muito grande. E às vezes, para poder se deslocar para em outras cidades, fica inviável, sabe? Então, eu quero trazer esse espaço para as noivas, para as pessoas se produzirem mais perto e de forma bonita, do mesmo jeito que a gente encontra em outros lugares. Legal. E você? Então, eu enxergo muito, como ela falou, a área da estética como um cuidado. Eu sinto que, literalmente, quando a cliente ela pisa lá no estúdio, que ela senta lá na cadeira para esperar ser atendida ou que a gente está atendendo, é onde que ela se sente cuidado. Então, eu enxergo a estética como um cuidado e um carinho. A pessoa, ela muda completamente. Ela fica feliz. Eu diria que, tipo, por mais que muitas pessoas achem que às vezes pode ser uma coisa fútil, alguma coisa assim, superficial, eu vejo felicidade quando a pessoa está sendo cuidada. E a estética, pra mim, hoje em dia, eu vejo que é tanto o meu presente quanto o meu futuro. Eu não me vejo saindo dessa área da beleza, essa área do cuidado, entendeu? É onde eu me encontrei, é onde que eu falo assim, por mais que no fim do dia, que às vezes eu atendi muitas pessoas, eu tô com a perna doendo, com a coluna doendo, eu falo que é onde a minha mente descansa a hora que eu tô maquiando. Porque eu não sinto pesado, sabe? E algum projeto dentro da sua carreira? Um novo curso? Uma nova área de aprendizado dentro da estética? Eu quero sempre me especializar, igual eu te falei. Eu consumo muito conteúdo de produtos atuais. Eu gosto muito dessa parte de, tipo, pesquisar composição, o que dá certo, o que não dá. Eu tenho um curso agendado só para o fim do ano, que é mais ainda nessa de produção, sabe? A pessoa, ela literalmente, ela entrar ali, eu atender ela e ela sentir que ela foi extremamente cuidada. Que eu revelei o máximo da beleza dela, entendeu? Legal. Isso é muito bom. Então, né, foi um prazer muito grande. Vai ficar o convite para você vir novamente. Aí nós falamos específico falar de empreendedorismo, falar sobre como que a gente coloca tudo funcionar, né? Sim, como a gente dá conta de responder 60 pessoas é muita coisa. Né? Que é a parte mais importante, como coordenar tudo. Né? Eu falo que vai chegar um momento que a gente começar a dar voltas aqui, né? Que a gente vai rodando os empreendedores, que a gente vai começar a pegar alguns assuntos muito legais, principalmente para outros empreendedores também, né? Eu agora estou vivendo uma nova etapa de uma descoberta de um programa chamado Notion, que é sensacional para empreendedorismo, para a vida. Nossa, porque eu tinha um problema por causa do meu trabalho ser como projetos. Cada casamento é um projeto. E cada pessoa que faz um pouquinho de cada projeto. Um faz um pouquinho de vídeo, um faz um pouquinho de uma coisa, uma agenda. E nossa, pessoas não conhecem, né? E eu fazia tudo no papel, com aquele monte de papel pra parede agora. Que vida que tá sendo agora, assim. É muito bom. Muito bom, então... Ajuda muita gente. Foi um prazer, muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado, pelo Brenda. convite. Ó, eu quero fazer a chamada, pessoal. Seguir lá o Centro Estético Jaque Epifânia. Me seguir lá, Jaque Epifânia Beauty.
E me seguir também, Glenda Ferreira Beauty. Qual que é o endereço? Eu já estava até esquecendo. Fica lá na rua Oswaldo Fernandes, número 405, Centro de Fervedouro. Então, ótimo. Pode encontrar tanto pelo Instagram, WhatsApp. Isso, exatamente. Então é ótimo, gente. E assim, terminamos. Ai, cara.